Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 2/12/2020. Ai, tem 2 para todo lado aqui na data de hoje. Tem 20 do lado ao contrário, que é o 02. Tem 20, tem 12. É tudo número. É tudo para quem gosta de numerologia, para quem gosta dessas crendices. É um prato cheio. Mas vamos que hoje não tem nada com que a ver com isso daí. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem teve alguns movimentos de dólar caindo, de bolsa subindo, algumas coisas assim. Então vou começar com a análise do dólar. Eu tô dando uma olhadinha aqui no que eu costumo ver, né, na casa de câmbios gigante lá da região do Paraguai. Ela chama Câmbios Chaco. Eu sempre olhei ela porque ela sempre teve negociação com o Brasil. Então ela sempre está antenada com as coisas do futuro. Eu sempre tive ela como referência. E por quê? Vamos lá. O dólar desabou ontem. Eu vou falar com o valor que foi. Só que ela ficou igualzinha. Não subiu, não desceu. Nada. Ela ficou elas por elas. O peso argentino caiu em relação ao dólar, mas o real ficou igualzinho para eles, para o câmbio, para compra e venda. Eles estão fazendo a compra 5,40 e a venda 5,70 ainda. Ficou mantido ali. Mesmo o dólar tendo desabado, eles mantiveram. Aí você fala assim, mas por que eles fazem isso, meu Deus do céu? Aí as pessoas não vão querer comprar lá, vão querer comprar nos bancos aqui do Brasil? Pois é. Mas é uma coisa que está acontecendo. Eles costumam fazer isso quando eles sabem que o dólar vai voltar a subir. Então eu fico antenado nisso daí. O dólar não está com tendência de queda, muito pelo contrário. Ele está com tendência de voltar ao patamar que ele estava, certo? De voltar. Então eu vou ver isso como uma oscilação, infelizmente. Eu gostaria muito que o dólar caísse muito mais. Ontem foi um dia de alegria imenso, porque o dólar ele chegou a ir até 5,22 e depois ficou em 5,23, né? Arredondando. Então ele foi descendo e fechou em 5,23. Eu sou obrigado a arredondar, tá 5,2278. Tem que arredondar e ficou 5,23. Caiu 2,2%. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para nós brasileiros, isso é incrível. Isso é uma valorização do nosso rico e lindo dinheirinho real, tá? Então isso é maravilhoso. Muito bem, mas tem uma tendência de subida porque os câmbios internacionais de agências paralelas independentes de câmbios, assim, que fazem na realidade as compras e vendas de câmbio locais, elas não estão baixando os preços. Isso tem que ficar bem antenado em relação a isso, ok? Então vamos observando esses sinais, mas eu achei incrível. Deus abençoe que vai lá para 4,80 e eu tô torcendo para descer. Mas professor, você ganha algumas coisinhas, o YouTube não paga $100? Paga eu em dólar, mas não tô nem aí. Eu prefiro ganhar menos porque eu já ganho uma merrequinha mesmo. É para custear água, luz, essas coisas. Eu prefiro diminuir lá, mas ter o meu real valorizado do que ficar tudo desvalorizado e ninguém ter dinheiro para nada, ficar tudo muito mais caro e a inflação voltar. Deus abençoe isso daqui, esse sinal. Esse sinal é a coisa mais abençoada que eu poderia ver. E olha aqui o Banco Central, lá o cupom deles lá, o que faz lá, eu esqueci o nome. Que ficam falando toda semana quanto é que vai o dólar, se vai subir, se vai cair, se vai subir, se vai cair, o que vai acontecer. Eles tinham cantado a bola de 5,30 e está indo para 5,22. E antes eu tinha visto eles falando de 5,20 e eu não acreditava que ia descer para 5,20. E para mim era quase que impossível. E está acontecendo, graças a Deus. Isso tem relação, professor, com aqueles investidores que vieram de fora? Até tem. Tem sim um pouco de relação sobre isso, mas eles estão de olho nas participação dos lucros. Por isso que eles estão indo em empresas com participação nos lucros. Nós vamos falar sobre uma que vai pagar uma bela de uma participação nos lucros, chamada Petrobras,
que eu não tô vendo nada bonitinho isso, porque ela poderia pegar e reverter um pouco dessa participação dos lucros para quem? Para quem? Para o povo, abaixando o preço da gasolina. Mas não vai fazer por quê? Porque o governo está apertado e precisa de dinheiro. Nós vamos conversar sobre isso aí. Já vou voltando já. Bolsas de valores. Ontem a Bolsa de Valores, na mesma proporção que desceu o dólar violentamente, ela subiu o valor da Bolsa de Valores estrondosamente. Ela quase chegou a 112 mil pontos. Quase. Ficou em 111.399. Isso é incrível. Subiu 2,3%. Professor, como que é possível isso, professor? Não estou entendendo. Como que sobe um negócio desse, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio do sei o quê, mesmo com as indústrias tudo lascadas? Pois é. Ela subiu. E subiu bem e subiu forte. Só que tem um porém. Isso daí são movimentos. Por quê? Porque está tendo algumas situações nos Estados Unidos, por exemplo. Uma delas é os americanos estão falando que querem parar de deixar com que empresas coloquem as ações chinesas lá no país deles, nos Estados Unidos. Eles não querem. Sua empresa chinesa coloca para vender lá na China, não aqui. Mais ou menos isso. E esses gajos vão querer procurar algum outro lugar para fazer os investimentos pertinentes. E o Brasil pode ser um deles. Outra coisa também é que a Bolsa brasileira costuma acompanhar as bolsas internacionais. E ontem a Bolsa DAX subiu violentamente, mas subiu muito. Hoje ela está com leve queda, com uma tendência de queda. Queda agora, nesse momento, agora são 7,40, então está com menos 0,3% de queda. Está com uma tendência de queda, ou seja, tendência de realização de lucros. Quem conseguiu os lucros é aqueles que fazem compra e venda dentro de uma semana, dentro de um dia, dentro de um período curto, e não para investimentos a longo prazo. As ações estão sendo vendidas, então eles estão realizando os lucros e dá uma queda devagar. Aqui no Brasil, professor, o que o senhor acha? Vendo os níveis da subida, tipo, Ambev subiu 5%, Bradesco subiu 5%, BR-Mal subiu 4,2%, e assim por diante. Eu vou vendo, Cogna subiu 6,6%, Rodovia subiu 7,2%, Eternit subiu 9,4%. Eternit estava quebrado até semana passada, né? Até ontem, né? Semana passada não, até ontem. Pagou as dívidas, voltou. Gerdau 5,3%, 5,5%. Iguatemi 5,3%. Itaú SA 4,5%. E aí você vai, tudo subida alta, ó. Multiplan 6%, MRV 5%. Tudo subida violenta, ó. Santander 7,2%, Sabesp 4,6%, Estácio 7,9%, Vale 4,2%. Deixa eu ver aqui Petrobras. Petrobras não subiu tanto, mas subiu bem, 2,9% Petrobras. Então você tem aí uma subida muito alta. Isso daí, essa porcentagem de 5%, é uma porcentagem que os correntistas, que os investidores querem para o mês inteiro. Eles ficam felizes se eles receberem em um mês. Então o que eles fazem? Vendem. Pô, conseguir um lucro de 5%, uma coisa assim inimaginável, é muito alto. Vende. Então hoje com certeza a tendência é de regulagem. Se ela não caiu, é tendência. A tendência não significa que vai acontecer. Eu não sou o dono da verdade, hein? Em bolsa de valores é difícil acertar, hein? Tô falando para vocês que hoje é uma tendência muito grande da bolsa, pelo menos agora na parte da manhã, de realização dos lucros a cair. Aí depois do almoço, se continuar as realizações, ainda as pessoas falam assim, não, eu acho que vai cair um pouco, tal, não sei o quê, aí ela continua caindo. Aí se eles pegarem e falar assim, não, o valor dela ainda tá barato, 110 mil pontos, nós podemos chegar a 120, 130, vamos entrar. Aí eles voltam a comprar de novo na período da tarde. É mais ou menos assim que funciona, tá? Pelas experiências que eu tenho. Então, vejamos os movimentos. Mas eu ainda prefiro ficar fora dessa brincadeira louca, porque eu acho que é muito risco.
é muito risco. Eu não coloco meu dinheirinho onde tem muito risco. Ainda acho que é uma vida louca. Eu só colocaria se eu fosse comprar e largar para 1-2 anos. Menos de 1-2 anos eu não colocaria de forma alguma. Infomoney. 1/3 dos brasileiros acredita que renda será insuficiente na aposentadoria. O que mudar? Eu também concordo com isso daí. Eu sou um deles. Eu fico desesperado porque se eu aposentar amanhã eu recebo um salário mínimo e minha esposa não recebe nada. Ela não tem tempo de serviço na carteira. Eu não tenho tempo de serviço na carteira. Os anos que eu trabalhei fora do país eu não recolhi nada aqui. Meu fundo de aposentadoria das Nações Unidas não tenho. Acabou o contrato, acabou tudo, sumiu tudo isso daí. E essa é a realidade, é isso aí que acontece, certo? Basicamente é isso daí. Apesar das preocupações, estudos das sei lá qual é o nome, mostra que só 10% dos que seguem na ativa esperam trabalhar ao menos o mesmo número de horas na aposentadoria. 1/3 dos brasileiros trabalha com a possibilidade de não ter renda suficiente para bancar seu padrão de vida na fase de aposentadoria. Apesar dessa perspectiva, apenas 10% dos que seguem na ativa esperam trabalhar o mesmo ou um número maior de horas por semana em suas aposentadorias, bem abaixo da média mundial de 41%. Isso me preocupa muito. É o que mostra a pesquisa Estudo Global de Investidores 2020, realizada pela gestora de recursos Saunders em abril, mas divulgada apenas nesse mês de novembro. O levantamento contou com a participação de 23 mil pessoas de 32 países, sendo 1.000 brasileiros. Pois é, eu também concordo com isso daí e eu estou com medo, porque o salário mínimo não vale nada e deveria valer. Espero Deus queira que o salário mínimo se levante mais e o teto dos tetos caia e seja aprovada aquela lei aonde ninguém pode passar do teto do INSS, para que nós não tenhamos reis aqui no Brasil. Certo? Ah, mas nós temos o direito porque nós somos... Não, isso é um direito, isso é uma lei que foi criada para estímulo para poder ir as pessoas quererem trabalhar no organismo público. Porque o organismo público, eu lembro muito bem, que você prestava, você não tinha concorrente, sobrava vagas, a pessoa falava assim, fez concurso e não preencheu. Eu vi isso aí acontecer. Quando eu era menino, ninguém queria ser funcionário público, porque o salário era muito ruim. Era mais ou menos assim. Você entrar no salário no concurso público, o salário máximo do concurso público era assim, no máximo 2 salários mínimos. Quem era chefe, diretor de alguma coisa, ganhava uns 4, 5 mil. Mas o resto era 1.200, era 1.400, 1.600 reais, 2 salários mínimos é 2.000, 2.200, não passava disso. Eu tô falando para vocês em prefeituras e tudo mais. Tô falando para vocês. Aí o que aconteceu? Começou a ter um negócio de política para estimular funcionalismo público, para criar aquela força, aquela massa, e os funcionalismo público começou a ganhar dinheiro. Tanto é que tudo quanto que era funcionário público não conseguia comprar casa. Ele vivia numa pobreza assim absoluta, extrema. Não conseguia, tô falando para vocês, eu tenho um parente meu que foi chefe de fiscal de ISSQN, sabe, de serviço. Ele foi conseguir comprar a casa dele quando ele aposentou. O resto da vida dele tudo pagando aluguel. Porque não sobrava dinheiro. Fiscal, hein? Fiscal, hein? Agora você imagina... E ele não roubava. Se roubasse ele ia ter casas e tudo mais, né? Então, mas é uma pessoa muito justa. Eu tenho ele como uma referência na minha vida. Então o que acontece? Os salários eram muito baixos. Eu perguntava pra ele, mas como é que você conseguiu, tio? Isso não é muito difícil? Ele falou, naquela época, nossa, ninguém queria. Ninguém queria trabalhar pro governo. O governo era como se fosse vamos falar assim, um emprego para todos. Se você ficasse desempregado, você virava funcionário público. Se você está desempregado, vira funcionário público. Você ganha um salarinho e fica lá trabalhando um pouquinho, depois você acha emprego e sai de lá. Era assim que funcionava. Tanto é que tinha um monte de gente que entrou na Polícia Federal, a Receita Federal, saiu porque ganhava pouco.
Era assim que funcionava. Pois é. As coisas mudam, mas mudou muito e não é muito bom do jeito que está, não, viu? E vamos lá, ainda Infomone. Petrobras pode entregar retornos sobre dividendos de 2 dígitos em breve e superar pares globais. Analistas destacam projeções conservadoras no plano estratégico da companhia e o foco maior em eficiência e em uma ESG. O Petrobras Day da última segunda-feira, dia 30, trouxe o detalhamento do tão esperado plano estratégico da Petrobras para 2021 a 2025. Os investidores tinham como uma das expectativas haver mais esclarecimento com relação às metas de produção que, a princípio, decepcionaram o mercado quando foram divulgadas na sexta-feira. A produção de petróleo e gás estimado pela empresa para 2025 é de 3,3 milhões de barris de óleo equivalente ao dia, comparados a 3,5 estimado anteriormente para 2024 e a projeção de 3,17. Isso implica em uma taxa de crescimento anual de produção de 4,7% em 2021 a 2025, em comparação com 6,7% do plano anterior. A produção esperada, a total esperada de 2021 é de 2,75 milhões de barris ao dia, produção de óleo e tudo mais. Mas vejam bem, todas as países de primeiro mundo estão falando que no máximo em 2030 todos os veículos têm que sair de combustível e virar tudo elétrico, seja como for. Então nós temos aí alguma coisa aí que a gente fala, e agora, o que vai virar? Só que o que me chamou a atenção é eles quererem pagar dividendos de 2 dígitos. Veja bem, eu acho, olhando isso daí, eu acredito que o Ministério da Economia está fazendo uma pressão na Petrobras para que ela pague os dividendos. Por quê? Porque o governo é dono de metade de 50% dela. O governo sendo metade dela, ela vai pagar uns dividendos gigantescos ao governo federal e o governo federal vai conseguir fazer a pedalada fiscal moderna, fazendo com que tenha participação dos lucros e sobra dinheiro e dê uns números lindos e maravilhosos no fechamento do balanço do governo federal. Eu não sou besta, eu sei como é que funciona e eu estou vendo isso e estou alertando para tal. Quando acontecer, vocês falam assim, bem que você falou aí, professor. Pois é, já vi isso acontecer aqui, até na empresa de saneamento básico aqui, saneamento da cidade. Eu vi acontecer isso daí. Chegou no último ano, tá, olha, preciso fechar o caixa aqui, faz aí ter lucro de 20 milhões e passa para a prefeitura. Foi o que aconteceu e eu vi, acompanhei isso daí. Por isso da importância de ter vereadores com experiência em contabilidade em auditoria, porque é só bater o olho e já sabe que tem movimentos suspeito e perigoso. Agora o pessoal gosta de colocar jardineiro, quem arruma quintalzinho, jardim, quem cuida de farmácia, quem cuida, o problema é seu, filho. Como é que esses caras vão fiscalizar? Eu não sei. Eu só tô falando para vocês como é que a banda toca. Vamos lá, ainda na Infomone. OPEP adia negociação com maior divisão entre aliados do Golfo. Na segunda-feira, uma longa e tensa reunião sobre a produção de petróleo terminou sem consenso. Estão querendo diminuir o petróleo. Então, a Petrobras já está diminuindo o petróleo. O Golfo lá da OPEP, o pessoal da OPEP também já está reduzindo. Então, esses números da Petrobras querendo pagar participação dos lucros maior, com uma produção menor e com crescimento menor, é suspeito, e muito suspeito. Vamos lá, fofoquinhas aqui. Estadão. Fiocruz alerta para alta de mortes em casa e vê sistema de saúde à beira de um colapso. O número de mortes dentro das casas sem assistência médica voltou a aumentar na cidade do Rio de Janeiro. Subiu também acima da média o número geral de mortes no município. Os dados divulgados na tarde desta terça-feira pelo Monitora Covid da Fiocruz indicam que o sistema de saúde da cidade pode estar à beira de um colapso em meio ao avanço da pandemia. Eu falo para vocês que é o seguinte, as pessoas que têm, pelo que eu vejo e percebo, elas têm medo e pavor de procurar um hospital. Porque já está condicionado na cabeça delas que se eu for para um hospital vão querer me entubar. E ninguém quer ser entubado.
Se eu for para um hospital, vão querer me entubar, porque eles querem que eu interne na UTI para o governo, para a prefeitura ganhar dinheiro, Essa está sendo a retórica de que eu estou escutando todo mundo falar. Se é verdade ou não é, eu não sei, mas que precisa fazer uma política explicando o que acontece quando alguém interna é muito importante, porque as pessoas não estão... Eu mesmo, você fala assim para mim, Ricardo, você está com sintomas, você tem que ir para o hospital. Eu falo, eu vou morrer em casa, eu vou comprar um cilindro de oxigênio, ficar aqui chupando oxigênio, e se faltar oxigênio, até com oxigênio dentro da minha goela, então seja o que Deus quiser, eu vou partir para outro plano. Eu tô pensando assim, e tá aí a realidade. Muita gente tá pensando igual. Eu, em particular, tô pensando assim, porque eu tenho pavor. As notícias que eu recebo é horrível. Os caras pegam e querem tacar aquele negócio na minha garganta, minha família não pode me ver, ninguém... Para com isso aí. Tenha santa paciência, sabe? As pessoas estão sendo muito desumana. Muito desumana. Inclusive, eu vi um filme, um seriado ontem, chama RH Desumano. Ou seriadinho bom, hein? Muito interessante. Fala de desemprego. É lá na França, que é um lugar, um palco de protesto, essas coisas, então é bom. Vamos lá, isto é... Reino Unido aprova a vacina da Pfizer e diz que a vacinação começa semana que vem. É o primeiro país do planeta que aprovou uma vacina. E depois, lá para o dia 15 de dezembro, daqui 2 semanas, vão mandar um lote para os Estados Unidos. Então nós estamos vendo aí, vamos ver o que vai acontecer e deixar de acontecer, certo? Vamos ver como é que vai ser as produções e tudo mais. Mas isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Ele é bom porque vai ter uma solução mesmo momentânea, e ruim por quê? Porque o planeta não já provou e está mostrando que não consegue fabricar e ter logística suficiente para suprir no caso de uma pandemia gigantesca e muito cruel que possa acontecer no planeta. Imaginemos que esse vírus não fosse vírus tão simplesinho, fosse algo mais tipo ebola, bem grave, bem assim intenso. Nós estaríamos muito lascados, certo? Então, mas isso é um bom sinal, tá? Isso daqui é uma notícia muito boa, muito boa. E agora, para fechar, só porque eu queria fechar aqui, mas isso aqui tem a ver com finanças, o jornal Reuters saiu uma nota falando assim: a ANEC diz que nenhum navio de soja deve deixar o Brasil no início de dezembro. A Associação Nacional dos Exportadores Cereais, ANEC, disse nesta terça-feira que nenhum navio carregado com soja deve sair dos portos brasileiros entre 29 de novembro e 5 de dezembro, de acordo com a programação de embarques. Dezembro é tradicionalmente um mês fraco para as exportações de soja. Em comunicado à parte, a associação acrescentou que grande parte da oleaginosa foi adquirida com antecipação nos primeiros meses da pandemia. A ANEC também projetou que o Brasil exportará 1,338 milhão de toneladas de milho e 292 mil toneladas de farelo de soja entre 29 e 5 de dezembro. Então, o que eles pareceram? Eu falei assim, poxa, os caras estão controlando a soja, mas na verdade não é isso. É que vai ser exportado alguns outros grãos. Então esse é o fechamento que nós temos aí. Gente, fiquemos atentos e de olho com o dólar, fiquemos atentos e de olho com as bolsas de valores para quem investe com isso daí, fiquemos atentos e de olho com as movimentações financeiras. E esse assunto da Petrobras eu não engoli. Para um acionista é lindo e maravilhoso a notícia. Para o governo é incrível, surreal. Mas para a realidade de um político, se os deputados precisarem investigar isso daí, hein? Tem que investigar, hein? Isso daí não é correto e não é normal. Olhem isso daí, porque isso daí é sangria da Petrobras, hein? Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.